E aí, pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Wolf Course English, aqui com o Teacher Daniel Lobo, meu nome Daniel Lobo. Olha só, pessoal, então, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é um assunto bem interessante, assim. Tem duas partes o assunto, ele não é um assunto muito extenso, a primeira parte, mas é importante entender algumas situações porque muita gente confunde, quando está começando, muita gente confunde esse assunto com contagem de numeral, número 1, número 2 e tal. Mas a gente vai entender certinho aqui como é que fica essa situação do artigo indefinido. Então, o que a gente vai falar agora, assim, tentar não estender muito sobre o artigo indefinido, a, e o artigo indefinido, an. A, an, tá? Na verdade, os dois representam a mesma coisa, tá? Representam um ou uma. Representam a mesma coisa se a gente for traduzir para o português. Então, a ou an representam exatamente a mesma coisa, que seria um ou uma. Tanto o a quanto o an pode ser um ou uma, o an pode ser um ou uma, tá? Então, mais uma vez, o a pode ser um ou uma e o an pode ser também um ou uma, tá? Então, por exemplo, uma casa, um problema, uma cadeira, apenas uma situação a ser resolvida, apenas um problema para tomarmos conta, etc, etc, etc. Então, não é uma coisa assim muito complicada de se entender. No entanto, como a maioria das coisas que a gente entende no inglês, o ideal é que você compreenda como é que funciona e logo em diante você já aplique, já faça exemplos, e principalmente que você pronuncie. Isso aí é uma tecla que eu bato sempre, 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 que é o seguinte: você tem que pronunciar aquilo que você aprende, você tem que colocar em prática imediatamente. Por quê? Entender a situação, entender o mecanismo, entender a gramática é fácil, na verdade. Você entende como é que a lógica da coisa funciona, só que você entendeu aquilo, praticou na hora, tá? Eventualmente, de repente, não praticou tanto porque está com pressa, assistiu a aula, ou então está assistindo a aula dirigindo, ou está ouvindo alguma coisa, enfim. E você não pratica, ou pratica somente na hora da aula, o que acontece é que quando passa os dias, passa algumas horas, inclusive, você já esqueceu, tá? Então, se você não aplicar aquilo e não incluir aquilo na sua rotina de estudos, ou seja, se habituar a usar aquela ferramenta, aquilo ali você vai acabar esquecendo, certo? E isso acontece muito principalmente com novos estudantes. É por isso que às vezes tem muita gente que demora muito para de fato falar inglês, mesmo quando aquela pessoa já faz curso há um tempão. Ou então a pessoa faz um curso há um tempão, mas eventualmente não consegue colocar em prática, ou quando você tenta falar com a pessoa trava. Isso é fruto de uma única coisa: falta de prática. Falta de prática, tá? E aí tem um aspecto também que é o seguinte: muita gente pergunta assim, mas professor, se eu não moro nos Estados Unidos ou em algum lugar que fala inglês, ou se eu não convivo com alguém que fala inglês, eu não vou conseguir falar então. Isso não é verdade, isso aí é balela, balela total. O que acontece é que você tem que se habituar a praticar. Por quê? Pensa comigo. Se você fala português sua vida inteira, tá? Você vai praticar português sua vida inteira. Qual a razão de você falar português? É porque justamente você fala aquilo todo dia, muitos e muitos e muitos anos, certo? Mesmo quando você ainda é muito jovem, criança ainda, mas você já tem ali 2, 3, 4, 5, 10 anos de prática. Imagina se você aplicasse esse mesmo tempo todo dia para o inglês. Com certeza você evoluiria muito mais rápido, né? E muita gente acaba não aceitando isso ou não entendendo, certo? Ou não incorporando isso para entender que você precisa de tempo para praticar, você precisa praticar e leva um tempo para aquilo ficar de fato fluido no seu dia a dia, no seu raciocínio, tá? Mas com uma certa rotina de prática que não precisa ser muito, ninguém tem tempo para estudar 2 horas de inglês por dia, todo dia. Seria maravilhoso, né? Mas não é todo mundo que tem esse tempo, certo? E o ponto é que você, na verdade, nem precisa de todo esse tempo, tá? Porque se você aplicar ali seus 10 minutos, 15 minutos, talvez 30 minutos por dia, contanto que seja todo dia, você acaba tendo muito mais resultado do que se você, de repente, deixar para estudar tudo num dia só, ou se você deixar para estudar só quando você tiver a aula. Acontece muito, às vezes o aluno tem, de repente, sei lá, 2 aulas por semana, e aí ele responde os exercícios e etc e tal,
mas ele não pratica aquilo, ele não convive com aquilo, certo? Ele não incorpora aquilo como uma rotina para ele diária. E aí ele vai, nas aulas, ele vai evoluir bem, vai entender o que o professor fala, vai conseguir repetir junto com o professor, vai treinar a pronúncia, etc. Mas aí depois da aula ele não pratica. O que acontece é que a evolução daquele aluno demora muito mais. Obviamente demora muito mais, certo? No entanto, tem alguns casos, tem gente que tem mais facilidade e tudo, mas isso assim não é regra, tá? No geral, principalmente para um idioma novo, você tem que principalmente você tem que praticar bastante, tá? Imagina, você vai começar a utilizar um idioma que é muito vasto, como é o idioma inglês, certo? Uma série de verbetes, verbos, adjetivos, sinônimos, artigos e assim por diante. E aí você vai conviver com aquilo que é feito para ser usado o tempo inteiro, o dia inteiro, para todas as situações da vida de alguém que fala inglês. Toda aquela quantidade de informações, imagina que você só vai acessar aquilo uma, duas, três, quatro vezes na semana, certo? Se você não aplicar aquilo todo dia, mesmo que seja numa quantidade pequena, já que você está, por exemplo, no Brasil, não está necessariamente convivendo com quem fala inglês o tempo inteiro, mas se você aplicar aquilo numa quantidade pequena, contanto que seja todo dia, faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Então, assim, pouco tempo quando você começa a estudar, pouco tempo, você estudando sozinho, você estudando com curso, ou tanto faz, você entende que você precisa aplicar uma rotina especificamente diária, certo? Ah, professor, mas eu não consigo estudar todo dia. Tem uma dica boa para isso que é o seguinte, vamos supor que você consegue se programar para estudar de segunda a sexta, tá? E você vai lá e estuda de segunda a sexta, beleza. Você separa 30 minutos, 40 minutos, 25 minutos e consegue religiosamente de segunda a sexta. Sábado e domingo você não tem tanto tempo. Diminui o tempo, não precisa ficar zerado. Faz 5 minutos, faz 10 minutos, faz 5 minutos distribuídos no decorrer do dia, certo? Em algumas outras aulas eu vou dar umas outras dicas de rotina que são assim muito úteis, parecem inofensivas, mas elas têm um poder imenso para que você possa armazenar e praticar com mais facilidade o idioma, tá? O que acontece é que o inglês ele depende exclusivamente de convivência, de prática. Você tem que conviver com aquilo, começar a pensar naquilo, e existem várias formas de você estudar. Na verdade, todas as formas de estudar são formas de você memorizar, certo? Então, falar, por exemplo, é uma das melhores formas de memorização, é você falar. Mas a gente vai tratar disso com mais calma em outras aulas e fiquem tranquilos. Bom, falando aqui rapidamente sobre o nosso assunto de hoje, que é o artigo indefinido, ou uma, a ou n, ok? Então, veja bem, artigo indefinido a ou n, que representa um ou uma no português. Beleza. Beleza, vamos ver, a gente vai logo vendo alguns exemplos aqui, porque o que nos interessa é colocar a coisa na prática, certo? Então, vejam bem, eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa, tá? Entenda o seguinte, eu não estou necessariamente falando que eu tenho uma casa de quantidade uma, certo? Aqui é como se eu estivesse falando a casa ou carro, tá? Eu não estou necessariamente falando, eu tenho uma casa, ali eu tenho duas casas, ali eu tenho três casas. Eu não estou necessariamente falando sobre numeral, one, two, three, certo? Eu estou falando sobre uma casa no sentido de artigo, que é justamente o artigo indefinido, certo? Diferente, por exemplo, do artigo definido the, que seria o carro, a casa, os carros, as casas, certo? Beleza, então eu estou falando aqui, eu tenho uma casa. Quando eu tenho uma casa, certo? Eu vou usar o a para substituir esse uma, para traduzir esse uma. Então eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma casa, no inglês ficaria I have a house. I have, de eu tenho, de posse, a house, ou a house. Ou seja, eu tenho uma casa, beleza? Ponto. Eu tenho uma casa, I have a house. Só que quando você pronuncia também, você percebe o seguinte, quando você fala o som sozinho, é claro que ele tem uma extensão maior. A house, certo? E muita gente confunde também essa questão da pronúncia, por exemplo, de casa. A gente coloca o som do R, né? Do R de rua. Você não vai usar o R de rua, você vai usar mais o som do ar. Então, house, I have a house, certo? E você também não pronuncia o E inteiro, house.
I have a house. Esse som do R e do E no final fica muito extenso. Isso é bem típico de quando a gente está começando. Mas você vai percebendo com o tempo que a pronúncia é house. I have a house, certo? Então, o som é mais sutil, a gente carrega menos. No entanto, vejam, não tem por que ficar se descabelando no começo, principalmente no começo, em não falar exatamente como o professor está falando, não falar exatamente como o nativo fala, porque é óbvio, você está começando. Então, não tem por que ter pressa, certo? Mas é bom sempre ter a referência do som mais nativo. E aqui, repito, a gente sempre trata mais do sotaque americano, ok? Então, eu tenho uma casa, I have a house. Eu tenho uma casa, I have a house. Eu tenho um... Ah, não, ela tem um cachorro. Ela tem um cachorro. Ela tem um cachorro brabo, ela tem um cachorro amarelo, ela tem um cachorro na casa da avó. Então, veja, eu não estou necessariamente falando de número 1, numeral 1, tá? Falando, ela tem um cachorro, assim como poderia dizer, eu tenho um problema, tá? Eu só tenho uma situação para resolver. Eu não estou tratando necessariamente do numeral 1, tá? Então, ela tem um cachorro, ela, she, certo? Terceira pessoa do singular. Verbo ter, ou seja, ela tem, vai ficar she has, certo? A conjugação desse mesmo verbo ter na primeira pessoa do singular, I, eu, fica I have, tá? Na terceira pessoa do singular, que seria he, she e it, fica has. Isso a gente vai ver numa outra aula, essa questão da terceira pessoa do singular, mas é bem simples de entender, tá? Um ponto é que na terceira pessoa do singular você tem uma modificação na pronúncia do verbo, na escrita do verbo, mas continua sendo o mesmo verbo de ação, que seria o verbo to have, que é o verbo ter. Ter de posse, ok? Ter de posse. Então, ela tem um cachorro. Ela tem um cachorro, ela possui um cachorro, ela é dona de um cachorro, certo? Então, she has a dog. She has a dog. She has a dog. Se eu pronunciar pausadamente, vejam bem como é que é. Se eu pronunciar pausadamente, she has a dog. Agora, quando eu pronuncio tudo junto, she has a dog. Então, veja, o som muda um pouquinho. A fica I have a dog. I have a dog. Então, esse A, ele encurta de tamanho, de proporção. É claro, você fala de um jeito pausadamente, tudo vai estar no lugar certinho. E quando você fala mais rápido, as coisas ficam mais exprimidas, ficam mais compactas. Isso é absolutamente normal, no português acontece a mesma coisa, tá? Muito aluno, quando a gente coloca, por exemplo, a pronúncia mais do dia a dia, mais numa velocidade mais normal, o aluno fica perdido. Meu Deus, mas é muito rápido, professor. O que eu faço? Não se apavore. Vá devagar. No primeiro momento, você tem que ir devagar mesmo. Agora, é uma questão gradativa, certo? É uma questão gradativa e eu digo mais. Quando você se sente seguro com a repetição, com a prática, principalmente com a prática diária, e aí você vai sentindo mais confortável com aquela fonética, ou seja, com aquele som que é novo, conforme você vai se sentindo mais seguro, o que acontece é que você mesmo vai se desafiando a falar um pouco mais rápido, e você vai perceber que, de tanto você repetir e começar a se acostumar com aquilo, quando você escutar, você vai identificar com muito mais facilidade, certo? Por quê? Porque pronunciar, você rememoriza e você se escuta falando. Isso é poderosíssimo para memorização. E especificamente memorização de alguma coisa falada, do som de alguma coisa, tá? E eventualmente, mais lá na frente, quando você já está bem mais evoluído, você vai perceber que certas coisas, ainda que você saiba a regra gramatical, mas a gente não fica revendo regra gramatical o tempo inteiro, a gente parte para usar a língua, o idioma. Chega um ponto em que o seu teste para saber se aquilo está certo ou está errado é o som, justamente pela repetição, justamente por você se habituar a pronunciar, criar suas frases, etc. Tá? Aplicar esse mundaréu de regras aí e começar a você mesmo concatenar suas frases, etc. Então, voltando para cá, ela tem um cachorro, she has a dog. Ele tem uma casa, eu tenho uma casa, I have a house. Ok? Então, eu tenho uma casa, I have a house. Ela tem um cachorro, she has a dog, certo? Bom, mas até agora a gente só usou o a.
Não usamos o AN. Não usamos o AN ainda. Vamos já chegar nesse ponto lá, que é o seguinte. Então, aqui diz assim, a casa tem um problema. Professor, mas sempre a gente vai usar o tem? Não, não é isso. São só os exemplos que eu coloquei aqui, mas a gente vai ver outros exemplos também. Não é que todos os exemplos vão ter sempre o verbo ter de posse, não é isso. O ponto é que só coincidentemente usei aqui o a casa tem, eu tenho, ela tem. Beleza, não é uma obrigatoriedade, tá? Então, a casa tem um problema. Nesse caso aqui, poderia ficar confuso de dizer que a casa tem um entre tantos problemas, e aí eu estou falando de quantidade. Qual é o ponto para eu saber se vai ser a ou a n, ou se vai ser o numeral one? Qual é o ponto? O ponto é muito simples. Contexto da situação, é claro, mas o mais importante é a intenção que o autor da frase, ou quem está falando a frase, ou quem escreveu a frase, ou quem pronunciou a frase, ou seja, quem inventou a frase, quem fez a frase. Qual é a intenção daquela pessoa quando ela pronuncia a frase? É ela falar que ela tem um problema no sentido de 1, 2, 3, 4 problemas, ou é no sentido apenas de falar o problema? Se for apenas no sentido de falar o problema e vai ficar um problema, ela vai tratar utilizando o artigo indefinido a ou a n, beleza? Então, não é bicho de sete cabeças para entender quando é que... Porque tem situações que vai ficar meio escorregadio, normal, vai ficar na dúvida, será que é um, será que é outro, certo? Então, depende do contexto, mas também depende muito mais da intenção da frase, o que a frase realmente quer passar. Se a frase realmente quiser passar contagem, você pode usar o one. Eu tenho um problema, I have one problem, certo? Vamos supor que você diga a frase, eu tinha 10 problemas, resolvi 9 e agora eu só tenho um problema. Então você pode dizer one problem, ok? Agora, você não está nessa questão de conferência. Você está falando só, rapaz, eu tenho um problema ali para resolver e eu volto já. I have a problem to solve and I'll be right back. Então você não está falando de contagem. Até aí tudo bem, né? Então, a casa tem um problema, the house has a problem. The house has a problem, certo? Vejam, aqui, olha que interessante, o has, que é o verbo have, verbo ter de posse, ficou parecido com o she. Ficou parecido não, ficou igual, né? Exatamente igual. She has a problem, the house has a problem. Por que isso acontece? Acontece por uma simples razão. The house é coisa, certo? Coisa. Então, nas pessoas da conjugação, você tem eu, tu, ele, nós, vós, eles e tal. No inglês, você vai ter I, eu, você, ou tu. He, she e it. He, she, it, ele, ela e coisa são os três juntos, representam a terceira pessoa do singular. Do singular. Então, toda vez que você tiver terceira pessoa do singular, você tem uma modificaçãozinha no verbo de ação, certo? No verbo de ação, quando eu digo verbo de ação, é correr, falar, tem, não tem, pode, não pode, certo? Beleza. Então, no verbo de ação, você tem uma modificaçãozinha escrita e falada, mas o verbo é o mesmo. O verbo é o mesmo. Somente vai acontecer isso na terceira pessoa do singular e quando for uma afirmativa. Uma afirmativa. Eu não vou entrar necessariamente no mérito disso agora para não ficar muita informação em uma aula só, já que o nosso foco aqui é o artigo indefinido a ou an. Beleza. Então, o próximo exemplo aqui, o que a gente vai dizer? O próximo exemplo está dizendo o seguinte. O torneio teve um fim. O torneio teve um fim, certo? Óbvio que eu não estou fazendo conferência de 1, 2, 3. O torneio finalmente teve um fim. O torneio finalmente teve um fim. Então, the tournament, o torneio, the tournament, finalmente, finally came to an end. The tournament finally came to an end. O torneio finalmente teve um fim, obteve um fim, chegou a um fim, certo? Findou-se. Bom, não vamos complicar tanto, mas assim, the tournament finally came to an end. O que a gente está tratando aqui? De um fim. Um fim. Especificamente um fim. Esse um fim, tá? Lógico, levando em consideração o contexto da frase, mas esse um fim é justamente an, end. Opa! Por que aqui ficou an e nos outros ficou a? Por quê? Já que é um também e nos outros exemplos tinha um também, um problema, certo? Aí é que a gente vai entender.
Por quê? A gente vai usar a ou an numa única situação. Quando a próxima palavra, o que acontece com o artigo definido, ele sempre está colado num substantivo. Normalmente ele está colado num substantivo, tá? Um problema, uma casa, uma cadeira, um dia, uma cor e assim vai, tá? Então normalmente ele está sempre colado num substantivo, tá? Então, quando você tem o substantivo em seguida, ou seja, a próxima palavra que vai estar colada nele, imediatamente depois, você tem que observar o seguinte: se essa próxima palavra, se esse substantivo, veja, no inglês, não é na tradução, no inglês, se você tiver a próxima palavra começando com consoante, P, Q, J, R, L, A, doesn't matter, você vai utilizar o A. Então, the house has a problem. Por quê? Porque problem começa com P, beleza? Agora, quando é que você vai usar o AN? Quando a próxima palavra começar com vogal. Vogal. A, E, I, O, U. Certo? Então, quando você tiver um ou uma, certo? Você pode dizer um ou uma, você pode dizer com A ou com AN, tanto faz. Não é que um é A e uma é N, não é isso. Tem gente que faz essa associação, não tem nada a ver. Você pode usar tanto um quanto o outro. O ponto é, quando é que você vai usar um ou o outro? Em que situação, já que eles significam a mesma coisa? Vai utilizar quando a próxima palavra, que no caso sempre é um substantivo, dependendo de se começar com consoante, você vai usar o A. Se começar com vogal, você usa o N, A-N, ok? Então, an and, certo? An elephant, an idiot, certo? A problem, a car, a house, tudo isso, você vai utilizar o A sozinho. Por exemplo, olha só aqui. A frase aqui é o seguinte: o que é aquilo? Aquilo é um elefante. O que é aquilo? Aquilo é um elefante. Então a gente começa com uma question aqui, como interrogativa, e uma resposta, tá? O que é aquilo? What is... Opa, vamos corrigir aqui. What is that? What is that? Certo? O que é aquilo? What is that? What the hell is that? What is that thing? O que é aquilo? What is that? Então a resposta, aquilo, that, é um elefante. That is an elephant. That is an elephant. Então, aquilo é um elefante. That is an elephant. Ponto sobre pronúncia. Muita atenção com relação a essa questão do ponto da pronúncia, que é o seguinte. Você vai perceber que, já que o AN, a próxima palavra sempre vai ser começando com vogal, você vai perceber que o AN, quando você fala tudo junto, no que a gente chama de connected speech, certo? Ou seja, quando você fala e fica tudo embaralhado, que é normal. Quando você falar, você vai normalmente colar um som no outro. Então, por exemplo, an elephant, já que o próximo som é de E, de I, né? I no inglês, no português, você vai ter o som, em vez de an, uma pausa, elephant, an elephant. Você não fala assim. Você vai falar o quê? Tudo junto. Então, an elephant, certo? What is that? That is an elephant. An elephant, certo? Não tem mistério, não tem muita dificuldade. Quando você ouve de uma vez, parece muito complicado, mas é só quebrar parte por parte e com calma, certo? Aquilo que eu digo, não precisa ter pressa. O ponto é, what is that? Então, vejam, isso está acontecendo aqui também, ó. What is, certo? Que também poderia ser assim, ó, abreviado, poderia ser, ó, what's that? Isso aqui nada mais é do que what is. Então, bem devagarzinho, ó. What is that? What is that? What's that? 3 formas de dizer exatamente a mesma coisa. 3 formas um pouquinho diferentes de dizer exatamente a mesma coisa. What is that? That is... Aí eu poderia aqui, ó, fazer a mesma coisa. That's an elephant. Certo? That's nada mais é do que a abreviação de that is. Ok? Então, that is an elephant.
What is that? That is an elephant. Beleza? Devagarzinho de novo. What is that? That is an elephant. What is that? That is an elephant. Ok? Então, é só perceber. Por que que eu usei o AN? Porque a próxima era vogal. Por que que eu usei o A? Porque a próxima era consoante. Tranquilo? Então, por óbvio, você vai ter muito mais situações com o A do que com o AN. Pela quantidade de consoantes e pela quantidade de vogal, tá? Beleza. Mais um exemplo aqui, ó. Você é um idiota. Você é um idiota. Eita, meu Deus, essa frase aqui o cara tá, né, tá zangado. Ponto aqui é o seguinte. Você é um idiota. Então, em inglês vai ficar You are an idiot. You are an idiot. Idiot, certo? Você é um idiota. You're an idiot, certo? You're an idiot. Ó a pronúncia devagarzinho e rápido. You are an idiot. Rápido. Um pouquinho mais rápido. You are an idiot. Um pouquinho mais rápido. You are an idiot. Velocidade normal. You're an idiot. Certo? Então, you are an idiot. You're an idiot. Certo? Mais uma vez, ficou a N por quê? Porque a próxima é o quê? Vogal. Vogal I. I no nosso querido português. Certo? Em inglês, I é I. I-A-E-O-U. I-A-E-O-U, ok? Tem um material que a gente fala só sobre os sons das vogais e a importância disso e métodos de ensino que ajudam todo mundo aí com as pronúncias, etc. e tal. Não é o caso de a gente falar exatamente disso agora para a gente não perder o foco. Mas o ponto é mais uma vez. Então você tem o quê? O que a gente já entendeu até agora? O artigo indefinido a ou an, ou n, ele vai ser utilizado para identificar um ou uma, ok? Sempre ele vai vir antes de um substantivo, tá? Artigo indefinido, sempre antes de um substantivo. E aí você vai ter o quê? Quando é que você vai usar o a ou a? Quando é que você vai usar o a? Você vai usar quando a próxima palavra, quando o substantivo em seguida for uma consoante. Quando é que você vai usar o an? Quando é que você vai usar o n? Você vai usar quando a próxima palavra ou substantivo, né, o próximo logo em seguida, for começando com uma vogal. Simples assim, tá? Tem uma outra questão que, assim, é mais um toque, que isso a gente vê mais a fundo no curso, certo? Mas tem uma outra dica que é o seguinte: argumenta-se o quê? Na verdade, essa questão de começar ou não com uma vogal é mais uma questão indicativa para você começar a entender o assunto. Esse assunto é um pouco mais vasto, né? É fácil de entender, mas ele tem muita aplicação, muitos exemplos, muitas exceções e tal. Mas o que se argumenta é o seguinte: se o som da palavra for um som de vogal, mesmo que ela comece com uma consoante, se for um som de vogal, você pode começar com N, tá? Mas eu não vou entrar exatamente nesse mérito agora, porque a gente está iniciando para entender esse assunto, para ficar um negócio bem fácil, bem objetivo de entender. Não há necessidade de eu aprofundar muito nisso exatamente agora, tá? A gente aprofunda isso com muito mais exemplos, com questões, com exercício, prática, pronúncia, etc. A gente aborda isso com muito mais profundidade no curso, tá? Mas é um apanhado já bem adiantado que a gente consegue ver por aqui, certo? Vocês percebem que não é um assunto, não é um bicho de sete cabeças, é a questão só de você ir o quê? Com calma, tá? Então, lembrando mais uma vez, não é um ou uma de quantidade numérica, 1, 2, 3, certo? Para isso você tem 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, blá, blá, blá. Não é utilizado no plural. Essa regra aqui é interessante porque é o seguinte: vocês perceberam que nenhum dos exemplos que a gente fez, absolutamente nenhum, estava no plural. Então é uma casa, um elefante, um problema, uma situação, certo? Não são umas casas, não são duas casas, não são casas, não são problemas, não são elefantes. Então você não utiliza o artigo indefinido a ou an, você não utiliza para o singular. Ou você não utiliza para o plural, perdão. Você não utiliza para o plural. Não pode ser utilizado no plural. Tá, mas então vamos pensar aqui, como seria no plural, né? O que é aquilo? Aí eu fiz a pergunta. Aí a pergunta é o seguinte: aqueles
Vamos supor que eu só vi a coisa, não vi bem o que é, e a pessoa vai me responder e sabe exatamente o que é. Aqueles são elefantes, certo? Plural. Como ficaria? A gente já viu lá em cima. What is that? Certo? What is that? Tá? A resposta seria o quê? Those are elephants. Veja, continua começando com vogal, só que aqui não tem nada a ver mais com utilizar o A ou N. Nada a ver. Porque eu fui para o plural. Então, não posso utilizar no plural, somente no singular, certo? Somente no singular. Então, você vai ter o quê? Várias situações. I have a problem. You have a problem, certo? We have a problem, tá? We don't have a problem. This is an elephant. This is not an elephant. This is, you are upset with me because I am an idiot, certo? Você está chateado comigo porque eu sou um idiota. Você está chateado com ela porque ela é um elefante. You are upset with her because she's an elephant. Então, sempre que você tiver, mais uma vez, próxima palavra, ou seja, o substantivo em seguida, e for começando com vogal, você usa o AN. Quando começar com consoante, você usa o A, sozinho. A, N, N, ok? A problem, an elephant, a car, an idiot, so on, so forth. Beleza, pessoal? Então, por hoje, a gente fica por aqui nessa aula. Acompanhe o canal, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like e os seus comentários aí embaixo para a gente sempre postar os conteúdos que vocês tiverem dúvidas. Solicitem materiais que vocês queiram ver aqui, a gente sempre traz dicas, gatilhos e rotina de estudo, tudo mais o que for necessário para vocês. Aqui é Teacher Daniel Lobo, a gente se vê. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau.